Olá, querido, graça e paz. Nós falamos anteriormente sobre a importância de se utilizar os métodos de pesquisas científicas na construção de um pensamento crítico, na construção de uma corrente teológica plausível e na hermenêutica e exégese bíblica. É isso? E basicamente são 5 métodos de pesquisa científicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método indutivo, né? E quando se traz este método indutivo de pesquisas científicas para a leitura da Bíblia, para a hermenêutica e exégese bíblica, ele se torna um instrumento poderoso de Deus nas mãos do pregador, nas mãos do leitor da Bíblia, nas mãos do hermeneuta. E vale salientar que a ciência parte da indução. Parte da indução, ou parte da dedução, ou parte da hipótese dedutiva. Este método indutivo está ligado ao empirismo, né? E o empirismo é o método da observação, é o método da experimentação e da constatação. Este método, como é que funciona o método indutivo? Olha, ele parte de uma abordagem de raciocínio, né? É uma abordagem de raciocínio. Ele parte de observações particulares, de casos específicos para chegar a conclusões gerais. Ele parte de premissas menores para chegar a premissas maiores. Do menor para o maior. Do particular para o geral. E neste método você vai fazer a observação e análise dos versículos da Bíblia. Depois você vai fazer a interpretação e a correlação desses versículos para compreender o todo. E depois vem a aplicação. É isso? A aplicação. É isso? Você vai fazer a associação do todo, do que você compreendeu a sua vida. Olha, vamos trazer para a hermenêutica bíblica este método indutivo de pesquisa científicas. E você vai constatar que se torna uma grande ferramenta, uma poderosa ferramenta nas mãos do pregador do Evangelho. Olha, ao fazer a leitura da Bíblia, você vai ter que compreender o texto em sua integralidade, o texto todo, né? E para isso você vai ter que pegar versículo por versículo da Bíblia e submeter a uma observação, a uma análise. Entendeu? Você vai partir de premissas menores para chegar a conclusões gerais. Versículo por versículo, para você compreender o todo. Né? O todo. Inicialmente você vai buscar o significado gramatical das palavras, o significado sintático das palavras, os verbos, os adjetivos, os substantivos, isso é muito importante. Aí você vai pegar os parágrafos e separá-los, porque os parágrafos eles são unidades que formam a estrutura do texto. Então pega todos os parágrafos. Em seguida você vai buscar o significado semântico das palavras. É isso? Que às vezes o leitor da Bíblia ele se preocupa muito com o significado etimológico das palavras, mas não se preocupa com a semântica das palavras. A semântica é um ramo da linguística que estuda a evolução e as mudanças que as palavras sofrem no decorrer do tempo. É isso? As mudanças que a palavra sofre de cultura para cultura, de tempo para tempo. É isso? Também a semântica, por ser um ramo da linguística, a semântica estuda o sentido conotativo e denotativo das palavras. E na Bíblia você vai encontrar a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Né? A linguagem conotativa é o sentido figurado, né? São as figuras de linguagens que a Bíblia utiliza.
E o sentido denotativo é o sentido real do texto, né? Usual do texto. Então é importante isso, hein? Você conhecer o sentido conotativo e o sentido denotativo das palavras. E você vai encontrar na Bíblia essas duas linguagens, viu? Duas linguagens, a conotativa e a denotativa. Olha, você vai fazer perguntas ao texto. Quem escreveu aquele texto ou aquela carta? Isso faz parte do processo hermenêutico indutivo. Você fazer perguntas ao texto. Quem escreveu o texto ou aquela carta? Em que contexto sociocultural, político, geográfico, religioso estava inserido o autor do texto? Quem escreveu aquele texto? Aí você vai se fazer a seguinte pergunta: e qual o destinatário do texto? Qual o destinatário? Para quem que o autor escreveu? E onde foi que ele escreveu? Onde ele estava? Aí você vai buscar os antecedentes geográficos, né? Onde ele estava quando escreveu aquela carta? É isso? E quando foi que ele escreveu? Quando foi que ele escreveu? Como que ele escreveu? E por que que ele escreveu? Então essas perguntas fazem parte do processo hermenêutico indutivo. Este método indutivo utilizado na hermenêutica bíblica, ele protege o texto bíblico de elementos invasivos pré-existentes. E quais são esses elementos invasivos? São as ideias pré-existentes. Às vezes o observador ou o leitor do texto, por não compreender o todo, não utilizar este método indutivo na sua leitura bíblica, ele tem uma tendência de fazer acréscimo ao texto, de impor no texto as suas ideias, são ideias pré-existentes. Então não faça acréscimo ao texto, não manipule o texto, não desconstrua a essência do pensamento do autor. Deixa o texto bíblico falar. Porque existe ali um elemento sagrado por trás daquele texto, que é Deus falando com você. Através daquele texto que você está lendo, está observando, está interpretando, através dele Deus tem uma mensagem para o seu coração. Quando você está fazendo uma leitura e uma interpretação de um texto científico, de um texto jurídico, de um texto filosófico, você não tem essa preocupação. É isso? Porque Deus não fala através desses textos jurídicos, científicos, filosóficos, mas Ele fala através do texto bíblico. Então existe aí um elemento sagrado. Então deixe o texto bíblico falar. Não transforme uma exégese bíblica numa exégese. Não faça imposição ao texto. Deixe o texto bíblico falar. Porque existe ali uma mensagem para o seu coração. E esta mensagem que está no texto, ela pode não estar explícita no texto, mas ela está implícita. Mas o fato é que existe ali um elemento sagrado. É Deus falando com você.